Quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 11. Primeiro Timóteo, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do verso 11. Anota aí o dia de hoje e o... agora tá bom. O dia de hoje e o texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Somente o versículo 11. Eu já tive oportunidade de expor esse texto bíblico para os homens da igreja no mês de abril, num jantar da UPH. Na verdade, eu expus até o versículo 16, mas hoje eu gostaria de ficar apenas com o versículo 11. Falar sobre a característica de um homem de Deus. E embora eu esteja usando o gênero masculino, homem, este é um texto bíblico que é aplicado a todos nós cristãos. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Homem de Deus. Ele usa essa expressão porque Timóteo é um ministro do Evangelho e ele está escrevendo para Timóteo. Mas as lições, a exortação que Paulo dará a Timóteo, ela é para todo crente. Então, não é uma característica apenas para o homem do gênero masculino, mas para todo cristão. Hoje à noite eu gostaria de falar de características do verdadeiro cristão, do verdadeiro povo de Deus. E é interessante que a primeira ordem que Paulo dá a Timóteo é que quem pertence a Deus foge do pecado. Então olha aí, crianças, primeiro ponto. O povo de Deus foge do pecado. O povo de Deus foge do pecado. Talvez você pense, fugir é um ato de covardia. Eu preciso resistir ao pecado. Observe que o versículo 11 diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Há uma ordem explícita, clara. Paulo dá uma ordem a um jovem pastor que está no início do seu ministério para não titubear quanto ao pecado, foge dele, foge destas coisas. Estas coisas são atitudes pecaminosas que são descritas no verso 3 até o verso 10. Os versos que a gente não leu, e eu quero convidar você para ler 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 até o verso 10, e eu quero destacar, então, algumas dessas atitudes pecaminosas. A frase, foge dessas coisas, é referente a essas condutas pecaminosas. Timóteo tem que fugir delas. Assim como o crente, assim como o povo de Deus deve fugir dessas condutas. Quais são elas? Versículo 3, foge da falsa doutrina. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo já disse lá em Coríntios, seja anátema. Se você não ama Jesus, anátema. Aqui ele está dizendo, se alguém ensina uma doutrina errada, não concorda com o que Jesus disse, que é o nosso Senhor, que é o nosso mestre, com o ensino segundo a piedade, foge disso, Timóteo. Foge dessas coisas. Foge da falsa doutrina, diz o versículo 3. E olha como a falsa doutrina tem sido atraente nos nossos dias.
E a falsa doutrina tem sido tão atraente, e o pior, a igreja de Cristo hoje não está preparada biblicamente para discernir essas falsas doutrinas. Isso é um perigo. Isso é um grande problema. A igreja tem bebido e se abastecido de ensinamentos falsos, equivocados, distorcidos, ensinamentos religiosos, mas que, na verdade, não passa de humanismo, relativismo, travestido de cristianismo. Humanismo porque o centro é o homem. Humanismo porque o centro é o homem. Relativismo porque as verdades bíblicas são relativadas, elas são variáveis de acordo com o pecado das pessoas. Existe uma geração de Caio Fábios. Caio Fábio é um pastor, foi um pastor presbiteriano, que na década de 80 e 90, era uma alegria para a igreja presbiteriana, um príncipe pregador, mas que por causa de seus pecados relativizou a fé. Por causa de seus pecados, relativizou a doutrina. E nós vivemos num período assim, em que a igreja brasileira tem sido humanista, o homem é o centro, e relativista. Por causa das suas vontades, das suas paixões, das suas expectativas, eles amaciam a doutrina, relativizam o ensino de Jesus. Não é bem assim, o contexto mudou, a Bíblia precisa ser contextualizada, e assim vai. Foge dessas coisas, Timóteo. O povo de Deus foge da falsa doutrina. Versículo 4. O versículo 4 vai apresentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos do qual Timóteo deveria fugir. Eu vou ler e nós vamos destacando esses 7, tudo bem? Olha lá o versículo 4. Se ele está na falsa doutrina, ele é enfatuado, presunçoso. Presunção é algo que a gente precisa fugir. Ele é enfatuado. Aí o versículo diz, nada entende, ou seja, falta de entendimento. Vocês lembram quando os discípulos ouviram Jesus pregando que ele deveria morrer, ressuscitar e encontrar os discípulos, e eles não entendiam e permaneceram ignorantes? Não queriam entender o que Jesus estava ensinando? Falta de entendimento nos leva à incredulidade. Falta de entendimento nos leva ao pecado. Falta de entendimento das coisas do Senhor nos torna meninos que são levados por todo o vento de doutrina. É preciso buscar entendimento das coisas do Senhor. Paulo está dizendo, não seja presunçoso. Foge da presunção e da falta de entendimento. O versículo 4 ainda apresenta contendas, porque eles têm mania por questões e contendas de palavras. Gente que gosta de discutir na internet, teólogos da internet, teólogos do Instagram, eles gostam de vucu-vucu, eles gostam de polêmicas, eles gostam de estar envolvidos em questões onde pessoas são expostas, nomes são ditos. Foge destas coisas, foge das contendas. Quem é amigo de contendas não pertence ao Senhor. O Filho de Deus é pacificador. Ele é inimigo de contendas. O versículo 4 ainda fala sobre provocações que nascem de invejas, que nascem da inveja, provocação, difamações, na tentativa de defender o seu ponto de vista. Os falsos mestres, do qual Paulo estava prevenindo Timóteo, eles difamavam os seus adversários, eles falavam mal das pessoas. E a gente aprende nas escrituras que quando a gente conhece alguém que fala mal das outras pessoas, aquela pessoa está falando muito mais de si do que do outro. Gente que só fala mal dos outros, é gente que está mostrando muito mais de si do que de quem ele está falando. Um difamador é alguém que não está preocupado com a preservação alheia. Ele está preocupado em desconstruir o outro, descredibilizar o outro. Essa é uma estratégia mundana. Essa é uma estratégia do mundo político carnal. Essa é uma estratégia de Satanás. O crente não é difamador. Foge dessas coisas, Timóteo.
Foge dessas coisas. O versículo 4 ainda fala sobre suspeitas malignas. Sabe a ideia de suspeitas malignas? Aquela pessoa vê uma criança dando um beijinho, um menininho dando um beijinho numa menininha, na bochecha, eles são crianças, e aí a pessoa já fica criando um conceito todo erotizado diante das crianças. Pessoas que um amigo cumprimenta outro amigo com um forte abraço, e a pessoa já fica criando suspeitas malignas diante de coisas, diante de intenções, diante de gestos. Foge dessas coisas, Timóteo, porque o povo de Deus foge do pecado. Agora observe o verso 5. O verso 5 ainda nos apresentará algumas questões. Por exemplo, o verso 5 diz: altercações sem fim. O que é uma altercação? É discussão, é bate-boca. É gente que bate boca. Foge de discussões sem fim. Para que bater boca? Eu sou São Paulino. E o meu coração é tricolor. Sabe? Estou muito feliz com o meu time, inclusive essa semana. Estou cheio de esperança. Ganhou no meio da semana, na quinta-feira, ganhou hoje. E aí eu fico iludido. Estou iludido. E uma vez eu estava assistindo um jogo do meu time, já há alguns anos atrás, e a gente tinha um craque do time, o centroavante, o camisa 9. Eu vou falar o nome deles, vocês já vão saber o que vai acontecer. O nome dele era Luiz Fabiano. E ele tinha que bater um pênalti, mas teve uma confusão no time, e ele resolveu brigar. E ele foi expulso. São Paulo colocou outra pessoa para bater o pênalti, perdeu. Nós desclassificamos. O repórter foi entrevistar o Fabuloso. Que raiva que eu fiquei aquele dia. Ô Fabuloso, mas por que você foi brigar, rapaz? Ele respondeu sem dúvida: entre bater o pênalti e brigar com os meus amigos, eu prefiro bater boca e brigar com os meus amigos. Tem gente que é assim, tem gente que é Luiz Fabiano no casamento. De vez bater o pênalti, quer ficar batendo boca com o marido, quer ficar batendo boca com a mulher. Tem gente que é assim, no relacionamento com os pais. De vez bater o pênalti, quer ficar batendo boca. Tem gente que é assim no mercado, bate boca com a moça que servir o café. Tem gente que é assim na vida. Foge das altercações sem fim, da discussão sem fim. Versículo 5, mentes pervertidas, homens cuja mente é pervertida. Foge dessas coisas, da perversão da mente, cuide da sua sanidade mental. Pensai nas coisas lá do alto, diz o apóstolo Paulo. Seja isso, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Mas nós vivemos em época em que a nossa mente está sendo entulhada de lixo cibernético, lixo cultural, lixo social. A nossa mente está sendo entulhada de lixo de rancor, mágoa, raiz de amargura. Uma mente maliciosa, uma mente pervertida, produz pecaminosidade. Timóteo, foge dessas coisas, Timóteo. Foge de tudo isso. Homem de Deus, foge dessa coisa. Foge de uma mente pervertida. Ainda no versículo 5, privação da verdade. Porque o texto está dizendo que esses falsos mestres, eles escondiam a verdade. E são privados da própria verdade. Eles não conhecem a verdade. E a gente sabe, irmãos, que em Cristo, a verdadeira doutrina produz uma verdade que liberta. Em João, capítulo 8, verso 32, Jesus se revela com essa liberdade que só a verdade que ele traz pode trazer. Eu sou a verdade, Jesus diz. E me conhecendo, conhecem a verdade. E essa verdade produz libertação. Mas quando nós agimos, escolhendo, movendo, privando a verdade de nós mesmos, seja verdadeiro com você mesmo.
Chame as suas fraquezas de pecado, os seus defeitos de defeitos. Leve isso diante de Deus. Admita que você é um pecador, que você tem defeitos. Recorra diante do Senhor. Não se prive da verdadeira verdade. Não minta a você mesmo, não se engane a si mesmo. E é possível a gente se auto-enganar. Isso é um tipo de sabotagem. Mas no caso destes homens, eles eram privados da verdade porque rejeitavam a verdade. Não rejeite a verdade doutrinária, ainda que ela doa, ainda que ela te contrarie, ainda que ela faça com que você se coloque de joelhos diante do Pai, em lágrima, pedindo por misericórdia e socorro. Lembre-se o que a Bíblia diz, que agora é a época de ocasião oportuna para isso. Não se prive da verdade. Foge dessas coisas, Timóteo. O povo de Deus foge do pecado. Por último, a partir do versículo 5 até o versículo 10, o final do versículo 5, ele vai falar de homens religiosos que amam o dinheiro e que usam a fé para prosperar. E aí, a última coisa da qual Timóteo deve fugir é da ganância e o amor ao dinheiro. E se tem uma coisa que seduz líderes religiosos, é a ganância e o amor ao dinheiro. Se tem uma coisa que seduz as nossas casas, é a importância que nós damos ao dinheiro. Ou a falta dele. Ou o desejo de tê-lo. Paulo está admoestando Timóteo. Foge dessas coisas, Timóteo. E agora ele vai gastar mais 5 versículos, na verdade quase 6, para dizer, foge da ganância e o amor ao dinheiro. E eu quero ler para vocês. O final do verso 5 diz, são privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o entendimento, com o contentamento, Versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha que verdade poderosa. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O amor ao dinheiro e o desejo por ficar rico. Versículo 10, termina dizendo que estes homens, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, eu preciso que você entenda isso. Irmãos, não tem nada que seduza mais a gente do que ter dinheiro. Seduz. E muitos não admitem isso. A ideia do contentamento, ela é desprezada por nós. Porque alguns acreditam que estar contente em qualquer circunstância é aceitar uma derrota, é uma vida miserável. Não é isso que Deus quer para nós mesmos. Deus não quer para você uma vida miserável. Mas você lembra do sermão de domingo passado, da missionária Priscila e do missionário Marcos no culto à noite? Jesus teve encontro com um pobre moço rico. Ele era muito rico, mas era tão pobre. João Alexandre e Vavá Rodrigues diz, esse moço, pobre moço, se soubesse o valor do amor, amaria, não ficaria preso aos seus bens, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se desviaram, mesmo se atormentaram com muitas dores. Irmãos, foge dessas coisas. Foge do desejo e do amor ao dinheiro. Foge dessas coisas. Eu preciso que você entenda algo sobre essas circunstâncias pecaminosas que Paulo destaca. Em algumas circunstâncias, principalmente contra o pecado, contra desejos carnais, contra impulsos do nosso coração pecaminoso,
A melhor maneira de resistir é fugir. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Fuja do pecado. O povo de Deus foge do pecado. Se a sua vida cristã, se o teu cristianismo não te faz fugir do pecado, algo está errado. Você pode estar equivocado quanto ao que significa ser um cristão. Eu quero dar o exemplo de José, mulher de Potifar, toda tatuada, toda maquiada. Porque a tatuagem, eu já falei para os irmãos, a tatuagem foi criada lá no Egito. Pensa numa mulher trabalhada na rena. Assediou José, piazão de 17 anos, 17, hormônio saindo pela sobrancelha. A mulher de Potifar todo dia assediava José, todo dia. Até que um dia ela chegou junto, e o que José falou? Eu não posso pecar contra o meu Senhor, contra o meu Deus. E o que José fez? Ficou lá de olho fechado, paradinho, falando assim, eu vou resistir, eu vou resistir, eu vou resistir. O que José fez, irmãos? José correu, fugiu. Mulher agarrou nas vestes dele, ele fugiu sem roupa. Ela gritou, ele está me assediando, ele não voltou, não, para. Vamos resolver esse problema, fico quieto. Você vai me colocar na cadeia. José foi parar na cadeia. Irmãos, se a sua vida cristã não te faz fugir do pecado, se a vida do meu cristianismo, do cristianismo que eu professo, que eu vivo, que eu sirvo, não me faz fugir do pecado, não me faz fugir dele, alguma coisa está errada com o que eu chamo de cristianismo, sobre o que eu entendo sobre o que é ser um cristão. Segundo lugar, cadê as crianças? Estão prestando atenção aí? Anotaram o primeiro ponto? Segundo lugar, o povo de Deus prioriza as virtudes de Cristo. O povo de Deus prefere as virtudes de Cristo. Olha só que interessante. O versículo 11, eu vou pedir ajuda para que o versículo 11 volte ao telão. Nós temos, tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. E aí Paulo vai dizer, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Todas as coisas que estão relatadas no versículo 11, são virtudes, que são atributos do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Estas virtudes também são fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Você também vai encontrar essas virtudes no Sermão do Monte. Elas também são bem-aventuranças. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Que o povo de Deus prioriza as virtudes de Cristo, segue as virtudes de Cristo. Observe que logo após ele pedir e orientar Timóteo a fugir dessas coisas pecaminosas, ele vai dizer, antes, segue. Essas duas expressões aqui, está dizendo que antes mesmo de fugirmos do pecado, precisamos estar perseguindo e orientados para um princípio maior. Você não conseguirá fugir do pecado se não houver um padrão de excelência a qual você vai perseguir. Então ele vai dizer, antes, segue. E o que nós devemos seguir? O que deve seguir a nossa orientação para a nossa conduta como povo de Deus? As virtudes de Cristo. As virtudes do fruto do Espírito. As virtudes do próprio Senhor. Os atributos dele. Então eu fujo do pecado, mas antes eu tenho uma referência. E eu persigo esta referência.
Quais são elas? A justiça. Irmãos, a Bíblia diz que não há um justo e nenhum sequer. Nós não somos justos. A Bíblia diz também que na nossa salvação, ela foi realizada em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 7, não por obras de justiça praticadas por nós. Não foi por obras de justiça, foi pela obra de Cristo, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, pelo amor de Deus e Pai, que nos faz participantes da herança deles. Então é a justiça de Cristo, o justo, que nós perseguimos. É na justiça dele que fomos justificados, é na justiça dele que foi imputada em nós para a nossa salvação, porque nós somos injustos. E lá na cruz, foi imputada em Cristo, colocado em Cristo, a nossa injustiça. E a sua justiça foi aplicada em nós. Perseguimos, seguimos a justiça do nosso Senhor. Na bem-aventurança de Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, os perseguidos por causa do meu nome. Justiça e o nome de Cristo são similares no Sermão do Monte. Nós perseguimos a justiça, nós fugimos do pecado, mas antes nós fugimos da injustiça, porque seguimos o que é justo. Um outro fator, o qual o povo de Deus prioriza na sua vida, como virtude de Cristo, segue a piedade. Irmãos, vocês sabem definir o que significa piedade? Eu tenho uma definição pessoal, eu gosto da minha definição. Eu espero que ela seja simples e ajude você a entender o que é piedade. Piedade, na minha definição simplista, é amor pelas coisas do Senhor. Para mim, é a melhor definição sobre piedade. Piedade é amor pelas coisas do Senhor. Segue a piedade. Ame as coisas do Senhor. Quais são as coisas do Senhor? O que seria uma vida piedosa? Uma vida de oração. Uma vida de leitura da palavra, de busca pela palavra, de fome e meditação na palavra. É uma vida piedosa. Uma vida de serviço comunitário, serviço de edificação na igreja, é buscar uma vida piedosa. Uma vida de santificação, em que nós lutamos contra o pecado e batalhamos para um aperfeiçoamento espiritual, isso é uma vida piedosa. Exercícios piedosos, irmãos, não é moralismo. Durante muito tempo, a palavra piedoso ou piedosa foi usada para descrever pessoas carolas, pessoas fanáticas. Não é essa a definição da Bíblia. Um homem e uma mulher piedosa é um homem e uma mulher que amam as coisas do Senhor. Barnabé era descrito como um homem piedoso. Ele amava as coisas do Senhor. Ele era um missionário. Barnabé cuidava dos pobres da igreja. Ele amava fazer isso. Ele era o pai da exortação. O apelido que ele recebeu como Barnabé significa isso, aquele que corrige com amor. Barnabé é um exemplo bíblico de piedade. E o nosso exemplo maior de piedade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da sua piedade, amou tanto a obra do Pai, que executou com amor e por amor. Você quer ser um homem piedoso? Você quer ser uma mulher piedosa? Ame as coisas do Senhor. E Deuteronômio 6, versículos 5, 4, na verdade é versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o princípio para um coração piedoso. Olha aí, o texto está no telão. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o princípio da piedade. Vamos voltar para o versículo 11. O versículo 11 ainda nos apresenta uma outra virtude. A virtude da fé.
Antes segue a fé. E a fé é um fruto de justiça. A fé é um dom de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Segue a fé. O cristão não é um incrédulo. O cristão é alguém que persegue a fé. É como o pai daquele menino endemoniado em Marcos capítulo 9. E Jesus diz: tudo é possível ao que crê. E o pai do menino diz: eu creio. Mas mestre, me ajuda na minha falta de fé. Segue a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago, irmão do nosso Senhor, no capítulo 2, no versículo 20, diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? A fé é a porta para vivermos as boas obras que Deus preparou de antemão para que vivêssemos nela. É pela fé que agradamos a Deus, é pela fé que servimos a Deus, é pela fé que obedecemos a palavra de Deus. Persegue a fé. Uma outra virtude que o cristão, o crente, o povo de Deus prioriza é o amor. O versículo de número 11 diz: a fé e o amor. É preciso lembrar que amor na Bíblia não é sentimento. E eu gosto de lembrar disso, eu sou até repetitivo. Amor na Bíblia não é sentimento. É bem verdade que o amor se manifesta nos nossos sentimentos. Mas amor na Bíblia não é sentimento. E não depende do seu e do meu sentimento. Se você é movido a amar apenas por sentimento, você falhará no propósito de ser um cristão. Porque você não vai sentir vontade de amar. Os seus sentimentos irão mudar. Você vai querer amar quando lhe convém ou como lhe convém. Faz parte da nossa natureza. Você vai querer amar por retribuição. Faz parte da nossa natureza. Mas amor da Bíblia não é sentimento. Amor na Bíblia é mandamento. Deus mandou amar. É simples assim. Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Ame a Deus e ame ao próximo. Simples assim. Amor na Bíblia é mandamento. E quem não ama, não conhece a Deus, como diz 1 João 4. Amor na Bíblia também é atributo de quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. Então perceba que Paulo está dizendo: Timóteo, foge do pecado, foge dessas coisas. Mas também, Timóteo, antes, siga, persiga, seja orientado, vá em busca do verdadeiro amor. E esse amor é atributo de quem Deus é e é mandamento dele. Há mais duas virtudes a serem destacadas. Constância. A ideia de constância é a ideia de continuidade. Ou nós podemos trocar por outra palavra para que a gente possa entender: perseverante. Perseverança. E perseverança é uma virtude do crente. O verdadeiro crente evidencia perseverança. Significa que o crente no Senhor Jesus Cristo persegue e insiste teimosamente contra qualquer tipo de circunstância, continuar crendo, continuar amando, continuar servindo, continuar a ser fiel. Perseverança é uma virtude dos que entrarão na glória. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, diz Jesus em Apocalipse. Perseverança é uma evidência do crente. Persevere. Persevere na sua vida de oração, mesmo quando parece que as suas orações não são ouvidas. Mesmo quando pareça que você está falando sozinho, persevere na sua vida de oração, mesmo quando parece que você não está sendo respondido. Persevere na sua vida de oração, mesmo quando você recebe não de Deus. Perseverança é algo que cabe ao crente. Persevere na busca da santidade, mesmo que você falhe. Persevere na busca da santidade, mesmo que
isso te coloca em situações arriscadas e difíceis. Persevere na santidade, mesmo que isso contrarie os seus impulsos, os seus desejos e os seus prazeres. Persevere. Persevere na sua fidelidade ao Senhor. Persevere no amor. Persevere na vida cristã. Constância. Constância. Por último, a mansidão. Essa é a que eu tenho mais dificuldade. E é a que Deus mais tem ministrado ao meu coração. Eu tenho descoberto que o meu coração não é manso. E isso me traz uma tristeza tão grande. Porque ao olhar para o meu Senhor, o Senhor que eu amo e que sirvo, Ele se apresenta como manso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no capítulo 11, perdão. Capítulo 11, no versículo 28 e 29, Jesus faz um convite. O que Ele convida? Vamos ler juntos? Vinde a mim. Versículo 29 agora. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Por quê? Vocês acharão descanso, porque eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Mansidão, não, a Bíblia não está falando de temperamento, irmãos. Por favor, não confunda. Às vezes a gente fala, não, mas fulano de tal é manso, porque é o temperamento dele. Ele nunca vai morrer de susto, nem de raiva. Ele é quase que um mineiro no slow motion. Até o ai dele é devagar. Não confunda, Jesus não está falando de temperamento. Jesus está falando de algo muito importante. Eu sou manso. Aprendam comigo. A ideia de mansidão, aqui nesse texto de Timóteo, assim como a bem-aventurança de Mateus 5, que apresenta a mansidão, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão em Mateus 11, 28 e 29, que nós lemos também, todos eles dão a ideia de um animal que foi domado. É a ideia de um cavalo que foi domado. Acontece que o cavalo domado, ele é útil para o serviço, ele tem propósito. O Mustang, o cavalo crioulo selvagem, ele se bate, ele morde, ele dá coice, ele não pode trabalhar, ele não serve ao propósito. Acontece que muitas vezes o meu coração é assim, indomável, não é manso diante de Deus. E por isso eu sofro. Você também. Acredite. Toda vez que o seu Mustang for um cavalo selvagem, o seu coração, você vai pular, espernear, morder, relinchar, ciscar. Você não encontrará descanso para os propósitos do Senhor. O nosso coração precisa ser domado. Nós precisamos ser mansos. A ideia aqui é de ser domesticado. É forte, não é? Domesticado por quem? Pelo Senhor. Eu tenho aprendido a orar. Eu confessei meu pecado aqui com vocês, então eu vou confessar a minha oração. Há alguns meses essa oração tem feito parte da minha vida. Senhor, por favor, doma o meu coração. Controla os meus impulsos carnais, humanos e pecaminosos. As tentativas de eu lutar contra ti e os teus propósitos. Senhor, doma, me faz manso. Eu quero aprender contigo. Jesus é o modelo de mansidão, porque foi obediente até a morte de cruz.
glorificou o Pai e exaltou os propósitos do Pai. Nosso modelo de vida cristã é Cristo. Fica uma dica de desenho para as crianças aí. Desenhar um cavalo selvagem, que não é domado, mas que precisa ser manso, para ter um propósito. Será que tem criança que sabe desenhar cavalo aí? Um cavalo selvagem, furioso. Aquele cavalo que solta fumaça pelas ventas. Às vezes é assim que é o nosso coração. É assim que é o nosso coração. Irmãos, eu quero concluir o sermão. Lembrando do versículo 11. O povo de Deus foge do pecado. Mas o povo de Deus prioriza e segue as virtudes de Cristo. Que essa seja a nossa busca. Que no começo dessa semana você busque por isso, ardentemente, poderosamente. Que isso conduza a sua vida, a sua oração, a sua vida de oração esteja comprometido por isso. Para de pedir por carro, para de pedir por dinheiro, para de pedir a Deus só por coisas que Deus pode fazer. Comece a pedir por isso. Persiga essas coisas. As outras são acréscimos. Timóteo ouviu isso de Paulo. E Paulo, na segunda vez que for escrever para Timóteo, estará numa prisão por causa de Cristo. Entregará tudo para servir a Cristo. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta de despedida, mas é também uma carta de estímulo. Timóteo, foge do pecado, siga a Cristo, vem servir comigo. A segunda carta ao Timóteo que nós não lemos, Paulo diz, vem seguir comigo. E Paulo está preso e vai morrer condenado por causa de Cristo. É esse evangelho que você quer? Fuja do pecado. Persiga as virtudes do nosso Senhor. Vamos orar? Irmãos, eu vou orar, vou impetrar a bênção. Queria que os irmãos esperassem, eu tenho 3 recadinhos bem rápidos para dar. Tudo bem? Não sai não. Nós vamos cantar o Amém Tríplice e aí eu vou dar os avisos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor nos adverte contra uma fuga que é iminente. Senhor, não nos permita ficar confortáveis ao pecado, ao ponto de nem mais tentar resistir a ele, mas Senhor, nos torna preocupados, diligentes em fugir do pecado. Pai, nós te pedimos também que o Senhor nos ajude a seguir e ser orientado pelas tuas virtudes. Senhor, doma o nosso coração, os nossos instintos carnais e selvagens, molda a nossa vida no teu amor, pela fé, nos faz constantes. Ó Deus, que persigamos a tua justiça e que façamos isso, ó Deus, orientados pela tua palavra, de tal maneira que a nossa vida seja piedosa por amar a ti e tudo que se refere a ti. Nós oramos em nome de Jesus, a quem nós seguimos, a quem nós perseguimos. Amém.